Bem, quando eu fui a primeira vez a Israel, eu pude compreender por que a Bíblia fala tanto de pedra, como tem pedra ali nas histórias bíblicas. É Jacó que põe uma pedra como travesseiro, são os altares que são levantados de pedra, é Samuel que toma uma pedra como testemunha, Josué dizendo, né, Ebenezer, Josué trazendo as pedras para testemunharem a escolha do povo de Israel. Nós vemos tudo pedra, pedra, porque ali o deserto da Judeia, ali naquele deserto tem muita pedra. Pedras pequenas, pedras grandes, pedras como nas montanhas, pedras nos vales, muita pedra. E então, as construções eram feitas de pedras. As construções eram feitas de pedras que eram lapidadas para se ajustarem à sua posição, tanto nas paredes, como nas colunas, como no teto, podemos dizer assim, naqueles tetos abobadados. Se bem que em Israel, as casas, o teto era, podia dizer, um teto que você podia tirar, que você podia fazer com madeira, folhas, mas as pedras ali estavam. E Pedro, o seu nome que era Simão, e Simão significa aquele que ouve, foi mudado por Jesus para Cefas, em hebraico, e Pedro no grego, Petros, que significa pedra, uma pedra pequena. Pedro, então, fala sobre algo muito importante que estava aqui nas Escrituras, referindo-se ao Messias, referindo-se àquele prometido por Deus que traria a salvação ao mundo. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 4 ao 8. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho neste texto. Primeiro, Pedro está nos falando de uma pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas foi eleita diante de Deus e é preciosa. Essa pedra que é Cristo, esta rocha que é Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, falando sobre a história de Israel, falando sobre as coisas que estão nas Escrituras para o nosso ensino, ele diz que aquela rocha que primeiramente Moisés bateu com sua vara e dela fluiu água, que aquela rocha simbolizava Cristo. Ele diz, esta rocha é Cristo, a rocha que eu seguia, a rocha da qual manou água viva, água pura, água potável, água cristalina, água saudável. Cristo é a rocha. O Messias era a rocha. As Escrituras são a rocha. Cristo é a palavra, a rocha. Então ele diz aqui, chegando-vos para ele, aproximando-se de Jesus, recebendo a cobertura dele, recebendo a proteção, a segurança que há nesta pedra que vive. Bem, para nós as pedras não vivem, para nós as pedras são inanimadas, para nós as pedras são do reino mineral, mas aqui Pedro está falando de uma pedra que vive, ou seja, uma alegoria a Cristo, ao Messias. Pedra no sentido de ser sustento. E ele vai explicar isto através da própria Bíblia. Nos versículos seguintes ele diz, pois isso está na Escritura.
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Este texto do Antigo Testamento nos diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular. A expressão Sião, Sião era a cidade do rei Davi, o Monte Sião. Lá no Monte Sião está o túmulo de Davi. Monte Sião nos fala da adoração, nos fala de um Davi que adorava o Senhor, nos fala de um Davi que o Senhor escolheu com a sua descendência para estabelecer o seu reino sobre a terra através do seu descendente, o Messias prometido. O Messias que teria um reino, um governo sem fim. Eis que ponho em Sião. Eis que eu ponho na descendência de Davi, eis que eu ponho nesse monte de adoração, eis que eu ponho neste monte onde foi levantada adoração sem cessar ao Deus único e verdadeiro, eis que eu ponho ali uma pedra angular. O que é a pedra angular? Quando eu estive em Israel, ali no Yad HaShmonah, o Museu da Bíblia, um museu a céu aberto, onde eles pegaram os pontos que se modificaram com a tecnologia, se modificaram com o tempo, como, por exemplo, como fazer azeite, como fazer o vinho. Antigamente era no lagar que se espremiam as uvas, pisando-a com os pés, num tanque de pedras profundo, de onde corria ali o suco da uva para se fazer o vinho. Era o lagar. Ali estava a eira, né, aquele campo, ou aquela parte do campo cimentada, onde se batia o trigo, para separá-lo dos seus galhos, para comercializar o trigo. Ali estava a prensa, o Getsemani, a prensa para se fazer o azeite. E ali também, nesse Yad HaShmonah, o Jardim dos Oito, ali estava a pedra angular. Eles colocaram ali um arco todo de pedras, 2 colunas de pedra, e as outras pedras que vão formando o arco, elas são lapidadas para encontrar-se umas com as outras, mas a pedra de amarração, a pedra que fechava este ângulo, a pedra angular, mostrando ali quem é a pedra angular, como ela segura toda uma estrutura. Se tirar essa pedra angular do arco, ele desmorona, cai tudo no chão. Jesus é a pedra angular. É aquele ângulo certinho, feito para sustentar toda a estrutura. Jesus nos sustenta. Jesus sustenta a terra. Jesus sustenta todas as coisas que foram criadas. Pois assim está escrito, que o Senhor sustenta pela sua palavra toda a criação. Jesus é a pedra angular. Ele veio, ele falou, ele explicou, ele se revelou como Messias, mas ele foi rejeitado pelos seus, rejeitado por sua geração. Ele é a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será envergonhado. Mas ele foi rejeitado pelos construtores. Rejeitado. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que não creem. Sim, é isso que o Senhor está dizendo, que aqueles que creem, ela é a principal. Os que não creem, ela se torna tropeço. Tropeço. Quem tropeça, cai. Quem cai,
precisa de ajuda para se levantar. E depende do tombo, às vezes nem se recupera para continuar caminhando. Então, esta pedra que vive, esta pedra angular é o Messias, é Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré. Mas Pedro diz também que, além de dizer, chegando-se para ele, a pedra que vive, a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus, ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos pedras que vivem. Estas pedras para a construção do tabernáculo eterno do Senhor, para a construção espiritual nos lugares eternos, para estarmos juntos, ligados uns aos outros, em Cristo, todos juntos, com a pedra angular, a pedra que vive. Sendo pedras, nós somos lapidados. Não se pegava uma pedra bruta para colocar num palácio. Não, não. Ela era lapidada. Tamanho, medidas milimétricas. A pedra era completamente lapidada. Era quase uma obra de arte. Você vai em Israel, em Jerusalém, e vê aquelas pedras de toneladas ali, que são a base do muro ocidental, daquele muro de arrimo para a construção do Palácio de Salomão. Aquelas pedras são lapidadas, elas são uma obra de arte, elas têm uma borda, elas são muito bonitas. Toneladas, lapidadas. Assim somos nós, eu e você, lapidados pelo Senhor, fazendo parte deste edifício maravilhoso, que é a obra do Senhor aqui na terra, na nossa geração. E agora, sabendo disto, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e deixe Deus lapidar a sua vida para estar no lugar que Ele preparou para você. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, eu Te busco, eu Te quero. Eu quero o meu lugar no Teu reino. Por isso eu me entrego a Ti, para fazer a Tua vontade, para que o Senhor reine em mim e para que o Senhor possa lapidar a minha vida, trazendo-me a beleza de Cristo. Eu me entrego a Ti, para ser Teu, para fazer Tua vontade e alegrar o Teu coração. Eis-me aqui, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a Tua alegria em todo o tempo. No nome de Jesus. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o Teu toque de cura para toda enfermidade, o Teu toque libertador, tirando toda a opressão maligna, quebrando toda aliança com as trevas e trazendo a Tua paz. Que o Senhor traga o Teu suprimento, aquilo que o Senhor tem nos Teus tesouros eternos, para cada pessoa que ora conosco e está necessitada. Abençoa cada um, cada lar, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua doce presença. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.